Olá pessoal, aqui é a professora Deriane Gomes e hoje eu trago para vocês o nosso primeiro vídeo sobre controle de populações de animais de estimação. Antes de nós começarmos a falar sobre o controle das populações de cães e gatos propriamente dito, é interessante que a gente entenda como que houve essa aproximação do homem com o animal. Então, num contexto histórico, o homem vivia um momento em que ele formava aí pequenas comunidades. Dessas comunidades, acabavam ocorrendo sobras de alimento, e essas sobras de alimento atraíam os cães, os canídeos daquela época, pelo menos. Bom, o homem começou a perceber que esses cães que se aproximavam, eles apresentavam uma utilidade. Qual utilidade era essa? Eles emitiam alerta quando um perigo se aproximava, quando um predador se aproximava. Então o homem começou a manter esses animais por perto, né? Porque era benefício para ambos. O cão recebia alimento e o homem recebia proteção. Com o passar do tempo, esse cão, em muitos casos, começou a ter uma relação aí de afinidade, de amizade com o homem. O homem, vendo o benefício que ele teve com a domesticação do cão, ele começou também a domesticar outros animais. Claro que cada animal que foi sendo domesticado, ele tinha um objetivo específico. Então, o objetivo inicial da domesticação do cão esteve ligado à proteção. Mas outros animais, como bovinos, suínos, aves, eles foram sendo domesticados com o objetivo de alimentação, né? O homem percebeu que ele não precisava ficar caçando, ele poderia criar esse animal próximo a ele e seria muito mais fácil ele obter alimento. Bom, à medida que o tempo foi passando, a relação entre cães, gatos e o homem, ela foi sofrendo uma modificação, né? Então, esses animais que antes eram apenas companhia, ou no caso do cão, que apresentava uma função de guarda, ele passou a funcionar como um membro da família. Então, nós vivemos um momento em que cães e gatos funcionam como um membro da família, são como, por exemplo, filhos. Bom, em virtude disso, né, esses animais que foram retirados da natureza, criados dentro de casa, eles acabaram tendo aí uma modificação muito grande nos seus hábitos, até a estrutura, né, desses animais foi modificada por conta aí dos intensos cruzamentos e seleção genética que muitos deles sofreram. O fato é que hoje eles estão em grandes números na cidade, e por conta disso, né, a aproximação do cão, do gato com o homem que vivem dentro das residências, isso vai trazer um impacto direto sobre a nossa saúde. Por quê? Porque todas as vezes que a gente tem duas espécies diferentes convivendo muito próximas, o que a gente vai observar é que doenças passarão a ser compartilhadas. E do ponto de vista de saúde pública, a gente observa exatamente isso, que algumas doenças acabam sendo potencializadas em virtude dessa proximidade entre o homem e o animal. Se nós observarmos então a linha do tempo da domesticação dos animais, nós veremos que o cão foi domesticado há aproximadamente 15 mil anos, então são dados aí estimados, né, datas estimadas. Em seguida, passaram-se quase 5 mil anos para que houvesse a domesticação dos animais de produção, dos animais utilizados aí para alimentação, como a cabra, a ovelha, o suíno, a vaca. Em seguida, houve a domesticação do felino, que é um dos animais de companhia mais importantes que nós temos hoje, e também das aves utilizadas para alimentação. Seguindo esse contexto de todos aqueles animais que foram domesticados pelo homem, apenas o cão e o gato que ganharam um destaque maior
e tiveram a oportunidade de seguir como animal de companhia. Hoje nós temos outros animais funcionando como pets, né, funcionando como animal de companhia, mas ainda o destaque do cão e do gato, ele é muito superior se comparado às outras espécies. Então nós vamos nos deter principalmente a eles. Por quê? Eles não são apenas animal de companhia, principalmente nos últimos 15 anos, a relação entre o homem e o animal ela se intensificou demais. Então, um cão, para nós termos como exemplo, um cão que antes era um cão de guarda, dormia no quintal, guardava a casa, tinha sua própria casinha, ele conquistou o direito de entrar na casa. Depois que ele começou a entrar na casa, ele conquistou o direito de subir no sofá, ele conquistou o direito de subir na cama. Hoje, ele é um membro da família, né? Hoje ele é tratado aí como um filho pelos casais ou pelos tutores, por assim dizer. Então, esse estreitamento das relações propiciou também o surgimento de zoonoses, que são doenças comuns aos homens e aos animais, e ao mesmo tempo ele propiciou a intensificação de zoonoses que aconteciam em menor quantidade. Além disso, isso provocou também consequências para os dois lados. Além do surgimento dessas doenças que o homem agora compartilha com os animais também estão compartilhando doenças humanas, como por exemplo, né, doenças que não necessariamente são de origem infecciosa, como por exemplo depressão, que não é comum a gente observar em animais de vida livre, obesidade. Então, doenças humanas passaram a ser compartilhadas com esses animais. E além disso, nós começamos a observar sequelas. Porque o homem começou a atuar em cima da procriação desses animais. Esses animais dentro de uma área urbana, alguns, por não possuírem aí uma tutela responsável, né, acabam se perdendo, acabam transformando-se em animais de rua, se reproduzindo de forma desordenada, e isso trouxe um desequilíbrio para a população de cães e gatos também. Então, mais um prejuízo que foi acrescido aí a essas espécies. E por falar em zoonoses, uma zoonose que surgiu em virtude do convívio próximo entre homens e animais foi a raiva, né? Animais esses, em especial o cão e o gato. Bom, com o surgimento, né, da raiva e de outras zoonoses, houve a necessidade de se estabelecer aí medidas de controle contra essas doenças, medidas profiláticas contra essas doenças. Uma delas, que é um marco histórico, é na verdade a vacina contra a raiva, né, que foi aí criada por Pasteur. A vacina contra a raiva, ela foi apenas uma das primeiras medidas profiláticas contra as zoonoses. Com o passar do tempo, nós fomos adquirindo aí outros avanços de cunho científico, de cunho biotecnológico, que foram sendo aplicados no controle e na prevenção dessas doenças. Claro que, como o nosso conhecimento está em constante evolução, essas medidas de controle e essas medidas profiláticas, elas são periodicamente revistas, né? Elas precisam sempre ser revistas e atualizadas para que se mantenha um bom funcionamento do controle de zoonoses. Então vamos lá. Se nós precisamos controlar a população de cães e gatos no intuito de evitar a disseminação de doenças, o primeiro item que nós precisamos enfocar é a educação para a promoção da saúde, ou seja, educar os tutores para que eu não tenha animais abandonados, animais errantes, animais que fogem de suas residências e acabam causando aí distúrbios à ordem pública e participando da transmissão de doenças. É importante a gente ressaltar que essa interação entre os cães, os gatos e o homem,
ela requer o desenvolvimento de algumas atitudes conscientes. Para quê? Para que seja mantido diversos equilíbrios entre essas espécies. Então, a gente tem que pensar no equilíbrio biológico, né, na população dessas espécies, no equilíbrio social. Por quê? Porque quando eu tenho um desequilíbrio nessas populações, a gente gera problemas sociais e também, por que não dizer, no equilíbrio ambiental, né? Nós veremos mais para frente que alguns prejuízos ambientais podem sim surgir do desequilíbrio dessas espécies. Tudo isso por quê? Porque o cão e o gato, ele é a parcela mais importante, mais impactante de animais que foi introduzido dentro do âmbito do convívio do ser humano. Então, é importante que medidas sejam tomadas, né? Valores sejam adotados para que a gente não tenha desequilíbrio nessa relação. Então, se nós formos parar para pensar, né, o cão e o gato, eles têm um convívio mais próximo com o homem, né? Como eu mencionei já para vocês, o cão e o gato hoje, em muitas residências, eles ocupam papel de filho. Então, eles são mantidos dentro das residências ou em outros ambientes urbanos, né? A gente tem hoje animais que são comunitários, em propriedades rurais eles são mantidos. Então, a gente observa a presença desses animais de companhia onde o homem estiver, né? Seja aí numa residência, numa propriedade, numa residência urbana, numa propriedade rural. Só que isso requer, para que seja saudável para as duas partes, isso requer uma mudança de hábitos. Por quê? Porque é importante pensar que esse animal ele foi extraído da natureza, ele está sendo privado de parte de seus hábitos naturais, e isso começa a gerar o quê? Gerar a ocorrência de afecções nos animais. Bom, portanto, é de extrema importância que a gente faça uma educação aos tutores, visando o quê? Visando um melhor cuidado com esses animais e uma menor taxa de abandono desses animais. Boa parte dos animais que nós temos na rua hoje, eles são oriundos do quê? Do abandono. E se eles estão sendo abandonados, eles precisarão ser, a sua população precisará ser controlada pelo município. Então, o primeiro passo, né, quando a gente pensa no controle da população de cães e gatos, é estimular uma posse ou uma guarda responsável. Se o tutor ele tem consciência de todos os seus deveres, isso vai reduzir a taxa de abandono, consequentemente vai reduzir a carga de trabalho do município no sentido de controlar populações errantes. Então, seguindo esses princípios, os tutores ou os candidatos a tutores, eles precisam ser orientados de todas as suas responsabilidades, porque elas vão, de forma indireta, agir aí na promoção e preservação da saúde, do bem-estar do animal e também do meio ambiente, né? Porque esses animais errantes, eles podem contribuir aí para a poluição do meio ambiente. Então, quais são os principais compromissos que um tutor precisa ter? Ele precisa ter em mente que a alimentação do seu animal, a partir do momento que ele assumiu esse compromisso, ela passa a ser de responsabilidade dele, passa a ser de responsabilidade do tutor. Esse tutor também tem que ter controle sobre a mobilidade desse animal, que não pode ficar solto nas ruas. Quando o animal fica solto nas ruas, ele pode gerar acidentes, ele pode se machucar, ele pode agredir a uma pessoa. E ele também tem que estabelecer disciplina para esse animal. O animal tem que obedecer comandos básicos para quê? Para minimizar aí problemas para o tutor, problemas para a comunidade e, consequentemente, diminuir a taxa de desobediência, que é uma das causas que a gente observa que interfere bastante na taxa de abandono. Além disso, o tutor ele tem que ter em mente
que é importante que sejam observadas algumas regras sociais de convivência em grupos comunitários. Então, qualquer ação tomada, né, pelo seu animal é de responsabilidade jurídica do tutor, né? Por isso que é importante que o tutor mantenha esse animal dentro das dependências da sua residência. O tutor é responsável, né, pelos cuidados com o abrigo, pelo sustento, pelo controle da reprodução desse animal. Se ele não quer filhotes, então ele deve tomar todos os cuidados para que esse animal não venha a se reproduzir. E ele também precisa prevenir doenças e outros tipos de agravos, né? Então, prevenir doenças aí, mantendo esse animal devidamente vermifugado, devidamente vacinado e conduzindo esse animal com uma certa frequência ao veterinário. Então, quando nós estamos querendo educar a população sobre posse responsável, nós vamos criar programas de posse responsável. Então, são programas trazendo orientações à comunidade de quais são as responsabilidades de um tutor de cão ou gato. Claro que essa posse responsável se estende a qualquer outra espécie, né? Mas como o cão e o gato são as espécies mais abundantes que nós temos, ela acaba sendo direcionada a essas espécies. Então, a primeira coisa que a gente precisa abordar com os tutores são as responsabilidades que eles devem ter ao decidir ter um animal de estimação. Então, todos aqueles tópicos que foram abordados, alimentação, as despesas desse animal passam a ser responsabilidade desse tutor. Então, quando a gente pensa em despesa, esse animal tem alimentação, médico veterinário. Esse tutor tem que ser responsável, né, pelos horários de alimentação, não apenas por comprar alimentação, mas pelos horários corretos de alimentação desse animal, vermifugação, por levar o animal para sair, para passear, pela saúde mental desse animal. Então, em muitos casos, é importante ter tempo para poder brincar com o animal. Enfim, né? Todos os cuidados que são necessários com esse animal vão ser de responsabilidade do tutor. Então, esse tutor ele tem que ter em mente que ele precisa definir horários para ter esses cuidados com esses animais. Muitas vezes os tutores adotam porque acham bonitinho, está havendo uma feira de adoção, eles vão no calor da emoção e eles se esquecem de que o animal precisa tomar banho, o animal precisa ser escovado, o animal, ele que vai fazer isso, ele vai levar um pet shop. Então, esses detalhes, eles precisam ser levados em consideração. Além disso, é importante que as necessidades básicas de cada espécie sejam respeitadas. Então, por exemplo, existem animais que são de porte grande. Então, imaginem criar um dog alemão dentro de um apartamento de 40 metros quadrados. O espaço vai ficar um pouco restrito para esse animal se locomover, certo? Então, é uma necessidade básica do animal, espaço, nesse caso, que não foi prevista antes da adoção ou da compra desse animal, tá? Então, cada necessidade básica de cada espécie precisa ser preservada. É importante prevenir acidentes. Então, o que deve ser feito para prevenção de acidentes? O animal, em primeiro lugar, ele precisa ser mantido dentro dos limites da residência do tutor. Se esse animal sai solto para a rua, ele pode ser atropelado, ele pode morder alguém, ele pode provocar um acidente, por exemplo, derrubar um ciclista, derrubar um motociclista. E lembrem-se que tudo isso será responsabilidade jurídica do tutor. Portanto, né, existem outros acidentes que precisam ser prevenidos, por exemplo, dentro da própria residência, mas o principal tópico aqui é orientar o tutor que seu animal deve ficar nos limites da sua propriedade. Um tópico extremamente importante e que precisa ser destacado: os animais precisam ser registrados e identificados. Não são todos os municípios que realizam registro de animais, mas é interessante aí para quem estiver trabalhando
em centros de controle de zoonoses que seja estabelecido esse programa dentro do município. De qualquer forma, se esse animal não estiver registrado, ele precisa pelo menos estar identificado. Então, existem diversas formas de identificação. A mais utilizada hoje em dia é a placa de identificação, contendo aí o nome do animal e pelo menos o telefone de contato do tutor. Porque se esse animal fugir, se esse animal se perder durante uma viagem, se tentarem, né, realizar aí o roubo desse animal e ele vier a escapar, enfim, qualquer situação em que o animal esteja perdido, será muito mais fácil de identificá-lo e de encontrar o seu tutor se ele tiver uma placa de identificação, tendo aí seu nome, né? Se tem o nome do animal na placa, é mais fácil chamá-lo e ele atender. E também, se tem o contato do tutor, é muito mais fácil devolver esse animal para seu tutor. É de extrema importância que o tutor seja orientado em relação ao controle da reprodução. Se ele não tem objetivo de reproduzir esse animal com cunho comercial ou mesmo que, né, que ele queira reproduzir para doação, ele deve então tomar medidas aí para evitar a reprodução, de preferência que ele busque a castração desses animais. Mesmo que venha a ocorrer, né, uma reprodução aí desejada, muitas vezes os tutores eles desejam que seu animal tenha cria, mas eles não se planejam em relação ao que farão com esses filhotes. Primeiro, né, muitos deles primeiro colocam o animal para reproduzir e depois buscam o que fazer com os filhotes. Então, isso também não pode acontecer. Esse planejamento tem que ser prévio. Se você não tem quem queira ficar com os filhotes, não submeta seu cachorro, seu gato à reprodução. Bom, tudo isso, né? Então imagine aí um animal que é criado sem responsabilidade, então o tutor não tem responsabilidade com a alimentação, o animal precisa buscar alimentação na rua, o tutor não tem responsabilidade por manter o animal dentro das suas dependências, então esse animal também acaba tendo acesso à rua. Isso vai fazendo com que? Com que a gente tenha uma ocupação desordenada por cães e gatos nas cidades. Por quê? Porque esses animais, né, que têm acesso à rua, eles acabam se encontrando com outros da mesma espécie, eles acabam se reproduzindo, né, então voltam fêmeas gestantes para casa, o tutor não quer os filhotes, muitas vezes abandona a mãe com os filhotes, outras vezes retém a mãe e abandona apenas os filhotes, e então isso vai favorecendo para o aumento da população de cães e gatos. Nós temos que pensar também no sentido de zoonoses, porque quando esses animais têm contato com animais errantes, eles adquirem doenças e trazem essas doenças para dentro de casa. E por fim, é importante que o tutor tenha em mente que ele precisa reservar um tempo para realizar passeios com esses animais, no intuito aí de manter a saúde emocional desses animais, a saúde psicológica desses animais. Esses passeios, né, o animal ele tem acesso a vias públicas, praças, ruas, mas ele deve nesse momento estar acompanhado de uma pessoa que tenha força suficiente para contê-lo, caso ele tenha uma reação inesperada. Esses passeios devem ser conduzidos, no caso de cães, por coleira e guia, e se forem cães descendentes, né, ou de raças consideradas perigosas, como por exemplo Pitbull, Rottweiler, eles devem estar utilizando focinheira. A gente sempre associa passeio com fezes, né? O animal acaba aproveitando para defecar nesse momento. Então, o tutor tem que lembrar que é obrigação dele, é dever dele recolher essas fezes que seu animal realizou nas ruas e dar um destino adequado, descartar numa lixeira de forma adequada essas fezes, para não gerar aí transtornos aos outros cidadãos. Bom, pessoal, por hoje é isso. Se esse conteúdo foi útil para você,
Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e inscreva-se no nosso canal. Até a próxima!